Meu nome é João Batista, estou representando o bairro do Rosário, do primeiro núcleo da Defesa Civil lá no DEC. E esse é o bom tecido, meu companheiro. Bom dia a todos, meu nome é Grécia Canito, estou na Secretaria de Desenvolvimento Social. Bom dia, meu nome é Hudson, estou representando o secretário de Postos de Educação. Bom dia a todos, meu nome é Tadeu, eu estou subsecretário de Ciência e Tecnologia e estou representando a nossa secretaria. Sou Francisco Carlos Ramos Esteves, sou empresário da área contábil e faço parte do Gípio de Teresópolis. Eu sou Luiz Antônio, também sou representante do Gípio de Teresópolis. Bom dia, meu nome é Nilson Neves, sou empresário, estou representando um grupo de trilheiros da cidade e ajudei a coordenar os galpões de doações da cidade. Bom dia a todos, sou Sérgio Alves, guarda municipal de Teresópolis, estou acompanhando representantes da Secretaria Municipal de Segurança. Cláudia, estou com representação da Secretaria de Planejamento, juntamente com a André, que é subsecretária. Bom dia, Carlos Otávio, secretário municipal de Saúde. Bom dia, Bruno, estou representando o secretário de Turismo, Carlos Tucumã. Bom dia, Luiz Barbosa, subsecretário de Agricultura. Bom dia a todos, Rosilda, procuradora do município. Rosilda, senta aqui, não pode ficar em pé não. Sabemos que no dia 12 de janeiro próximo aí, Teresópolis foi palco de um dos maiores desastres do mundo, o maior desastre do Brasil. Quase 400 pessoas morreram, 11 mil pessoas ficaram entre desabrigados e alojados, 30% da população foi atingida. Então foi um grande desastre. Tá? Então isso recomenda, indica para uma preparação. Será que a cidade está preparada para outro evento desse tipo? Então essa é a nossa proposta. Unir todos os órgãos da sociedade num documento para que cada um, dentro da sua esfera de atuação, possa saber da sua responsabilidade e saber como atuar em caso de desastre. E mais ainda, estabelecermos uma estrutura de comando para que ela fique à frente da administração desse desastre. Então, o que é o Plano de Defesa Civil? Angel, vamos lá. O Civil é um documento que visa definir os procedimentos e ações de gerenciamento aplicáveis a eventos adversos, onde serão chamados todos os gestores responsáveis por ações voltadas a prevenir e minimizar os efeitos do desastre. Então, a Política Nacional de Defesa Civil define 4 ações. As 2 primeiras, de prevenção e de preparação, que ela é feita... Fernando, dá só um pouquinho para cá, na fase de normalidade. E as 2 outras, de resposta ao desastre e de reconstrução, é na fase de anormalidade. Senta aqui. Prefeito vai sentar aí. Tá? Chegou ali o secretário de Planejamento da cidade, o Dr. Luiz Fernando. Certo? Então isso é definido pela Política Nacional de Defesa Civil. O nosso plano, ele prevê ações tanto na normalidade quanto na normalidade. Nós pegamos o modelo do plano de emergência da cidade do Rio de Janeiro e procuramos fazer uma melhoria nele. Naquele plano não constam ações na fase da normalidade, só na fase da normalidade. Então, nós procuramos dar um plus de melhora num trabalho muito bom. Então, só para entender melhor. Prefeito? Bom dia, bom dia. Bom dia. Ah, tá. De todo esse processo. Ele foi um facilitador, uma pessoa que nos deu assim, bastante incentivo para que as coisas andassem da forma como nós podemos chegar até hoje nesse resultado. Então, nosso agradecimento, eu sabia que o senhor viria, eu fiz agradecimento a todo o apoio que o senhor deu. Se eu quiser passar umas palavras para... Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos, agradecer o trabalho do senhor, o trabalho da nossa promotora aqui na Maísa, toda a sua equipe, toda a equipe da Defesa Civil.
Realmente eu não poderia vir aqui, que eu estou numa reunião de 2 horas hoje com o governador do Rio, me chamaram para mim na sexta-feira, me marcaram para hoje, mas como eu marquei com a dona Laís há umas 2 ou 3 vezes, não pude comparecer. O senhor também, toda reunião que eu faço, o senhor está presente e me colocar à disposição. E eu vi que não só o senhor, como toda a equipe do Ministério Público, da Anaísa, toda a equipe da Prefeitura está preocupada com o quê? Salvar vidas, não é isso? A gente tem que, a precaução do que pode acontecer. A gente não tem, a Prefeitura hoje está sem recursos, a gente está buscando recursos, e eu acho que não só a Defesa Civil, como toda a Secretaria, o Ministério Público, lá com a dona Anaísa tem uma preocupação muito grande, a doutora Anaísa, com a prevenção do que pode acontecer, vir acontecer, a gente se unirmos, a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Então, me coloco à disposição, agradeço mais uma vez o trabalho que tem no senhor. Muito obrigado. Bom, senta aí comigo. Nós temos ações previstas para o período da normalidade, como também para o período da normalidade. Na normalidade, ele visa a minimização dos desastres. De que forma? Nos preparando e com atitudes prevencionistas. Na normalidade, aí já aconteceu o desastre realmente. Nós temos que fazer o atendimento através de ações de resposta e reconstrução. Então, o plano de defesa civil nada mais é do que um esforço conjunto, né, de todos os entes envolvidos numa sociedade, onde o município entra com a sua participação, porque ele é o primeiro órgão que responde a um desastre, o Estado participa, a União participa, as entidades não governamentais participam, e cada um membro da comunidade, hoje representado aqui pela Arnudex, também participam desse esforço conjunto, que é justamente o quê? Minimizar os efeitos do desastre. Então, o que é um desastre, né? Essa é uma das imagens aqui de Teresópolis. Várias definições nós temos, mas a gente usa esse que é utilizado na Política Nacional de Defesa Civil, que é o resultado de eventos adversos sobre um ecossistema vulnerável, causando danos consequentes e prejuízos econômicos e sociais. Já aparece aqui uma terminologia que a gente tem que começar a trabalhar nela, que é o quê? Vulnerável. O que é vulnerabilidade? Então, estudos mostram que populações pouco preparadas, associadas a ambientes vulneráveis, são as que mais sofrem num desastre. Então, esse binômio, população preparada, né, e ambiente vulnerável, é muito importante. Todos nós gostamos de citar o exemplo do Japão, né? O Japão já se recuperou, não é isso? Por quê? O ambiente deles é vulnerável? É muito vulnerável, não é isso? Preparada com o ambiente vulnerável é muito importante. Então, quais são os critérios de classificação dos desastres também pela política de defesa civil? São 4. Então, os acidentes são aqueles de pouca importância, como os acidentes de trânsito, né? Os desastres de médio porte, quando os danos e prejuízos, embora importantes, podem ser recuperados com recursos disponíveis na própria uso aqui em Teresópolis, né? Ele exige o reforço de recursos disponíveis tanto no município como em outras esferas e até dentro de segmentos da sociedade. E o de muito grande porte, esse já seria um acidente daquele tipo do ocorreu no Japão, onde até mesmo uma ajuda externa seria necessária. Dentro desses critérios é que o poder público ou ele decreta situação de emergência ou estado de calamidade pública. Então, dentro desse estudo aí dos desastres, o objetivo permanente da Defesa Civil é a redução dos desastres, porque eliminá-los seria assim um objetivo inalcançável, inatingível. Então, falando já dessa preparação, dessa necessidade, né, nós precisamos ter, antes dos desastres, vamos falar do terremoto do Haiti que ocorreu no ano passado, né, onde 3 milhões de pessoas foram atingidas, mais de 200 mil mortos. Então, nós já vemos aí nesse slide um aspecto de organização e de envolvimento. Só o Haiti sozinho
jamais iria se recuperar e atender a esse desastre. Então, nós vimos que tivemos a coordenação de quem? De um órgão, a ONU, né? E cada órgão afim teve a sua participação dentro da sua vocação. A Cruz Vermelha nos abrigos, a Unicef aqui no tratamento da água e do saneamento básico, a Organização Mundial de Saúde, em questões da saúde, por aí vai, né? Cada elemento desse, dentro da sua vocação, não é isso? Fomos páginas, primeira página de um grande jornal, ricos e pobres foram atingidos. O nosso ginásio teve aí uma lotação diferente daquela que seria esperada com um local de práticas esportivas. A nossa delegacia ficou desta forma porque só nos 2 primeiros dias do desastre, mais de 200 corpos foram recolhidos e encaminhados para aquele local. Será que essa estrutura estava preparada para esse tipo de evento? Até a nossa presidente, nosso governador, né, estiveram aqui na nossa cidade. E não só eles, mas tantos outros elementos estiveram aqui na nossa cidade, tantos voluntários, tantas pessoas, né, de diversos órgãos compareceram aqui, que ficaria aqui um bom tempo citando cada um. Então, quais são os fatores críticos quando ocorre um desastre? Primeiro que a situação, o quê? Ela é repentina, né? Ela não vem evoluindo, ela é repentina. Então nós notamos o quê? Uma insuficiência de recursos humanos e materiais para responder àquela situação. Escassez dos meios de transporte e resgate de vítimas. Aqui em Teresópolis nós podemos atuar com aeronaves em áreas isoladas somente a partir do 3º dia, devido ao mau tempo. E também insuficiência de aeronaves para atingir uma grande área. Os meios de comunicação totalmente inadequados. Nenhum meio de comunicação hoje atende a todos os pontos de Teresópolis, tem uma abrangência geral, a não ser os rádios amadores. A inexistência ou não respeito de cadeias de comando, ou seja, cada órgão daquele em amarelinho do outro slide vinha chegando e vinha se posicionando, eu vou fazer isso aqui, ali. Não tinha uma estrutura de comando, né, que pudesse coordenar todas essas ações. Interferências externas e a falta de coordenação dos órgãos de atuação. Então, qual é o nosso entendimento até agora? Os desastres são fatores críticos para as populações atingidas, bem como também para quem? Para nós do poder público. É necessário o quê? Uma preparação, não só dentro do município, mas em todos os níveis. Aí daí vem, mais uma vez, o nosso entendimento do Plano de Defesa Civil, que ele é um instrumento de preparação e resposta frente aos desastres, cujo objetivo principal, o elemento principal é o comprometimento de cada um de nós aqui, tá? Onde cada um vai ter responsabilidades cabíveis em sua esfera de atuação, através do conhecimento e da participação. Quais são os elementos básicos de um programa de defesa civil? Os princípios, digo, é a participação. Se nós não nos propormos a participar, a coisa não anda. Esse é o primeiro propósito, é o primeiro elemento fundamental. Quando a gente se propõe a participar, nós teremos o quê? Uma distribuição de funções e competências específicas de acordo com a vocação. Então, quais são as justificativas para o plano de defesa civil? Nós precisamos ter recursos humanos e materiais disponíveis para atuar numa emergência. Cada um dos senhores aqui tem um potencial, tanto humano quanto material, que nós gostaríamos que estivessem disponíveis para colocar em prol da população. Então, os desastres necessitam de uma gama de diversidade de recursos para o atendimento à população, quer seja humanos ou material. O município sozinho, o poder público, ele não tem condições sozinho de arcar com toda essa demanda. Olha o número de aeronaves que nós utilizamos aqui, por exemplo, nessa emergência. Nenhum município esse recurso esteja catalogado e disponível para o setor de administração de desastres serem utilizados quando for necessário. E esses recursos têm que ser o quê?
tem que ser gerenciados por alguém, né? Olha o número de entidades que está hoje aqui representado e aquelas que podem ser inseridas ainda nesse plano. Então, os desastres necessitam de um gerenciamento. São muitos recursos de toda a ordem, eles não podem ser desperdiçados. E tem o caráter preventivo e, quando necessário, o corretivo, visando o quê? Minimizar o impacto dos desastres sobre as populações. Outra justificativa. O nosso cenário hoje está vulnerável? Quem duvida? Sim, né? Estamos vulneráveis, né? Aquela imagem bonita da nossa cidade hoje está substituída por esses aspectos, né? E pouca coisa a gente viu mudar, né? Mas antes do acidente, nós já éramos considerados uma área vulnerável, né? Esse é o mapa de risco a escorregamento feito pelo DRM, que é o Serviço Geológico do Estado. Essas áreas vermelhas são áreas de risco o quê? Muito alto. Então, antes do desastre, já era uma área sensível à ocorrência dos desastres, né? Não só a região serrana, como a região de Niterói, de São Gonçalo e de Angra dos Reis, tá? Outro elemento crítico também é o fator da recorrência das chuvas, né? Nesse período de outubro em diante, já entramos nele, né? Até março, são onde nós chamamos a época das chuvas. Então, normalmente, nós temos problema aqui. Antes do dia 12 de janeiro, no mês de dezembro, tivemos uma chuva muito forte aqui, já um preparativo para o acidente. Então, se antes nós tínhamos essas duas condições que antecediam a ocorrência do desastre, hoje, mais associado aos efeitos do desastre, nós temos aí não só um cenário vulnerável, um cenário que é extremamente vulnerável. Acrescido a isso, nós temos hoje os nossos rios. Grande parte deles ainda estão assoreados e impedidos. Em algumas áreas, se hoje voltar a chover, não só aquela intensidade, mas um pouco menor, já alagaria uma série de localidades aqui em Teresópolis. Outra justificativa, é necessário o quê? O envolvimento de todos. A participação de todos é fundamental. Cada um dentro da sua capacidade, como nós temos falado aqui. O estreitamento das relações entre os agentes é um fator de sucesso na administração dos desastres. Hoje aqui, antes de iniciar a nossa fala, eu tive a oportunidade, não com todos, mas já com o Corpo de Bombeiros. E a coisa não é mais ou menos assim quando ocorre um desastre, né? Não só no bombeiro, em outras instituições. Fica ali uma cabeça, né? Recebendo, é isso, Fábio? Uma série de informações de todos os lados, né? E informações vão chegando. Então, quem entende que esse cara não vai resolver, então já se abre uma outra frente lá, não, pode, então deixa que eu resolvo, né? Ele não sabe, a gente sabe. Uns se acomodam, né? Ficam ali esperando a coisa acontecer. E o que a gente vê aí? Todo recurso que poderia estar disponível para a população está o quê? Aparado, né? Todos os carros do bombeiro estão ali. Então, o nosso planejamento, ele visa o quê? Ele visa o improviso. Com certeza, tem uma forma de chegar, de alcançar aquele ponto ali, senão nessa situação ali do nosso amigo, né? E para evitar também imediatismo. Não, na hora de acontecer, a gente responde. E para evitar, né, aquele famoso jeitinho brasileiro, quando acontecer, a gente resolve. Quando acontecer, a gente dá o nosso jeito aí. Então, aí agora, já entrando mesmo no nosso plano de defesa civil. Ele tem 7 elementos, né? São elementos fundamentais. É imprescindível o quê? Nós conhecermos a área em que nós iremos atuar. Então é importante o companheiro da Polícia Rodoviária Federal conhecer a sua estrutura de atuação, o companheiro da Marinha que vem de fora. É importante ele conhecer a nossa área operacional, os nossos rios, não só a responsabilidade na normalidade, quanto na anormalidade. É impraticável só que nós tenhamos ações, ações só na hora de ocorrer o desastre. Não. Antes da normalidade, nós precisamos do quê? Ter ações específicas para essa fase aí. A normalidade é o quê? A fase de preparação e de prevenção. Nós precisamos nos preparar
para o momento do desastre. É importante o quê? Cadastrarmos todos os recursos humanos e materiais que cada um de vocês dispõe. Nós temos que ter o quê? Mecanismo de identificação de emergências. Será que qualquer emergência nós vamos acionar todo esse staff? Não. É um desperdício de proposta de gerenciamento. Né? Nós temos que ter o quê? O conhecimento do sistema de comando e gerenciamento. Temos que ter um mapeamento dos riscos e monitoramento das ameaças. E, finalmente, nós temos que ter um compromisso de atualização de dados e elaboração de planos de operações específicos e também de simulados. Vamos falar de cada um ponto desse aí. Atuar. Fator básico, nós temos que ter um mapa que contemple toda a extensão do município com aquele aspecto ali do Google, certo? Ele facilita. Todas as entidades que vinham trabalhar de cada órgão tem uma vocação. Então, dali nós pontuamos essas responsabilidades. E também de acordo com as experiências passadas em situações de desastres. Vamos colocar aqui uma situação bem prática. Quando ocorre um desastre, um grande problema que tem é a administração de quê? De doações. Não é isso? Então, hoje, nós temos definido, dentro da estrutura de governo, a Secretaria de Orçamento Participativo, nosso amigo Moura, né, que ele será o responsável por receber e captar todo esse processo de doação. Então não fica na cabeça do gestor, na cabeça do prefeito, essa atribuição. Então, um desastre. Pensar nessa captação e na administração desses recursos. E nós vamos guardar ele aonde, Moura? É isso? Então, o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, tá? E tem alguém do desenvolvimento econômico? Desenvolvimento econômico será a entidade responsável por o quê? Antes do desastre, catalogar todos os locais que possam ser pontos de depósito de materiais. E auxiliado pelo nosso secretário municipal de saúde, os locais que seriam destinados só ao quê? Para a guarda de alimentos. Então, entenderam como é que a coisa é dinâmica? Como é que ela pode funcionar? Se a gente não tem isso definido antes, né, a pessoa vai ficar o quê? Vai ficar ali no cantinho, vai ficar em cima do caminhão, né? Esperando acontecer. Ou vem outro lá de fora e fala assim, não, pô, deixa que eu faço, mas não passa pela coordenação. Então, esses elementos têm que estar definidos antes. Tá? O problema do recebimento de doações em espécie. Hoje, o nosso secretário de Fazenda está encarregado de fazer todo o recebimento desse tipo de doação. Então, hoje, na ocorrência de um desastre, já temos a pessoa, né, identificada para ser o elemento capaz de receptar todos esses recursos. Então, de acordo com a peculiaridade de cada órgão, a gente foi o quê? Colocando ali aquela fatia de responsabilidade que todos nós temos que ter. Pode. E essa fatia de responsabilidade está numa planilha, no protocolo que cada um de vocês receberam, vocês tiveram a oportunidade de ler. Então, cabe aqui a cada órgão fazer a sua crítica visando a melhoria do processo e, consequentemente, a melhoria da qualidade do produto final, gerando assim o quê? Um compromisso de consenso. Tá? Qual é a nossa proposta? No dia 25 de outubro, também às 10 horas da manhã, aí a gente vai inverter, né, os papéis. Os senhores irão falar, né, e o grupo vai ouvir. Por quê? De repente, algumas atribuições que estão elencadas para o Corpo de Bombeiros, né, o Coronel Flávio vai vir aqui e vai falar, essa atribuição não cabe à corporação. Então nós temos, como Defesa Civil, procurar aonde caberá aquela atribuição. Entenderam como é que vai funcionar? Então, nesse dia já fica feito o convite para os senhores, dia 25, às 10 horas da manhã, não sei se aqui ou em outro local, nós avisaremos aos senhores. Aí será aquele processo inverso, né? Cada um virá aqui e irá colocar qual é o seu comprometimento dentro desse protocolo de intenções. Então, só um exemplo aqui do Corpo de Bombeiros, né?
tem lá suas atribuições. De elaborar, eu vou aqui só destacar alguns. Tem no período da normalidade, como eu falei, e no período da normalidade. Olha só, esse tipo de protocolo, nós pegamos a ideia de um plano de contingência que o município do Rio de Janeiro tem, está até nas mãos do companheiro da Marinha. Então, seguimos uma estratégia, nós entendemos que ela é uma estratégia de sucesso e vamos tentar adaptá-la ao nosso modelo aqui de Teresópolis. Né? Essas ações do período da normalidade não estão contempladas nesse plano de gerenciamento da Defesa Civil do Rio, que eu acho extremamente importante. Não adianta a gente ter só ações da normalidade se antes a gente não se preparar para esse momento. Então, o que o Corpo de Bombeiros deve entender como responsabilidade no período da normalidade dentro da sua atribuição, que é o plano de chamada, plano de emprego, plano de formação de voluntário de resgate e plano de defesa civil, entre outros. Esse plano de formação de voluntários para resgate, eu acho extremamente importante. Dentro das atribuições da Defesa Civil, dentro das atribuições da Cruz Vermelha, também está a formação desses voluntários de resgate. Isso é extremamente importante. Por quê? O Corpo de Bombeiros sozinho, a Defesa Civil sozinha, dependendo da magnitude do evento, não pode e não consegue responder a uma frente de desastre do tamanho daquele que atingiu todo o município de Teresópolis. Então, Flávio, depois tem que conversar sobre isso aqui, a gente tem que ter essa formação desse pessoal. Né? E ele tem que estar catalogado e tem que falar a mesma linguagem. E aqui já é um sonho, ó, né? Futuro, possuir um sistema de comunicação que possa ser integrado a todos os órgãos, que cada um de nós possa realmente falar numa rede integrada. E na normalidade, ele enviar um representante para compor o staff de comando do CICOP, que é o Centro Integrado de Comando Operacional. O Corpo de Bombeiros, além das atribuições devidas ao efetivo desse staff de comando, modificar, interromper ou estabelecer serviços essenciais. Tudo isso para evitar o quê? Acidentes, auxiliar nos serviços, tudo isso visando a segurança nas operações e informando aos órgãos envolvidos deste procedimento em tempo hábil. Contabilizar mortes e feridos em ação conjunta com a Defesa Civil Municipal, cujo total será repassado ao menor prazo de tempo ao Centro de Integrado de Coordenação Operacional. Isolar áreas atingidas, entre outras. Então, esse é o protocolo do Corpo de Bombeiros, tá? Que deve ser analisado pela instituição e ser repassada para a sociedade no dia 25. Aqui, alguns aqui. Manter um canal permanente de comunicação com os órgãos envolvidos no sistema de defesa civil. Não é porque a atribuição dele é aquele que ele não tem que estar integrado nesse plano. O cadastro de recursos humanos e materiais é importantíssimo. O potencial humano da Polícia Militar é extremamente útil em caso dos desastres. E eles também têm que falar a nossa linguagem. Realizar treinamentos simulados com outros órgãos voltados à preparação das comunidades. E na normalidade, receber, registrar e comunicar a ocorrência de fato adversa ou de sinistro que seja nocivo ou interesse da população e governo municipal. O que é isso aqui? Entrou um aviso de deslizamento lá, né? Eles têm a responsabilidade de repassar aquele fato aos órgãos de defesa civil. E mais, tivemos aqui muitos boatos por ocasião dos desastres. Um deles foi de arrastões e por aí vai. Então, cabe a eles tratar, né, essa informação e repassar ao centro de comando para o quê? Através de uma ação conjunta, traçarmos uma estratégia para orientar a população. Estabelecer ações conjuntas visando a lei e a ordem, com outros órgãos, como a Guarda Municipal, Forças Armadas e Força Nacional. Não foi isso que aconteceu, Daúde? A Guarda Municipal, a Força Nacional, o Exército, todos estavam ali, né, e tinham efetivos que poderiam e foram colocados, né, em ações visando a manutenção da lei e da ordem. Então, esse grupo precisa se conhecer.
manter a população e demais órgãos informados sobre as condições de trânsito, bem como das imediações dos desastres. Então, tem várias atribuições que estão elencadas e a Polícia Militar poderá se pronunciar também no dia 25. A nossa Secretaria de Meio Ambiente também tem suas atribuições, né? Elaborar aqueles planos de operações que nós falamos anteriormente. Está aqui, ó, o plano de formação de voluntários. Um plano muito importante, que a gente também tirou da experiência dos desastres. Nós temos que ter um plano de atendimento a comunidades isoladas. Quantas e quantas colocarmos postos avançados de coordenação, a fim de facilitar toda a mobilização. Liga aqui, pai. Liga aqui. Pode ser, tem que... Então temos uma série de elementos que são atribuídos na nossa secretaria, dos quais nós estamos envolvidos. Dona Márcia Granito, cadê? Aí, ó, tem trabalho para a senhora também. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Economia Solidária, apoiada pela Secretaria de Esporte e pela Secretaria de Direitos da Mulher, ela é a responsável pela ativação, administração e logística de todos os abrigos da cidade. Então, o que ela tem que fazer antes do desastre, na fase da normalidade? Planos de operações que são comuns aí a todos os órgãos, né? Plano de chamada, ela tem que ter o pessoal dela específico para trabalhar na secretaria em caso de desastre. Aqui, um plano de montagem e administração de abrigos. Tem que ter, né? Como nós vamos escolher o local do abrigo, como nós vamos implantar, né? Que tipo de equipamentos são suficientes para a gente montar um abrigo. Quais são as secretarias que podem apoiar? Então, isso tem que estar bem montado aonde? Aqui, ó, esse plano de montagem e administração de abrigos. Um dos abrigos necessários e grandes é onde? No ginásio do Pedrão. Então, ele tem que ter uma adaptação junto com o nosso amigo ali, o secretário de esporte. E também a nossa secretária de educação, porque muitas escolas, né, a gente evita, mas também serão o quê? Pontos de abrigo. Então vamos lá. Então, ela tem que manter o seu cadastro de recursos humanos e materiais atualizados. Só voltando aqui no item 1. Eu entendo, Márcia, que você tem que ter um plano de formação de voluntários específicos para trabalhar nos abrigos. A gente tem que ter o pessoal treinado, né, dentro das comunidades próximas, de preferência, que possam trabalhar como voluntários e ser uma mão de obra importantíssima quando a gente ativar esses abrigos. Nós temos que identificar, isso antes, identificar e listar em conjunto com a Defesa Civil locais, né, que possam ser utilizados como abrigos temporários, projetando sua administração, capacidade, verificando suas instalações, pessoal necessário, local para estocagem de materiais, logística e outras condições necessárias para o seu pleno funcionamento. Isso aqui, ó, para integrar-se com as ações de Secretaria de Educação, de Direitos da Mulher, para trabalhar o quê? Nesse processo de administração. Também tem que trabalhar com o nosso amigo Moura, que é das doações, o nosso amigo Breder, do Desenvolvimento Econômico, para o quê? Para administrar essa logística de recebimento, estocagem e como esse material vai chegar onde? Lá nos nossos abrigos. Então, Moura, tu pensou que não ia ter nada para você, né? Tem coisa? Vamos junto. Então, prepare. E também solicitar apoio dos órgãos de segurança e de saúde antes da ativação dos abrigos. Também está elencado aqui as ações conjuntas que tem que ter a Secretaria de Desenvolvimento com a Secretaria de Saúde, visando a saúde e as instalações sanitárias dos ambientes dos abrigos. Vai. Rádio Amadores também tem a sua atribuição. Aqui estão só algumas que eu citei, senão o tempo não daria para a gente passar todos eles aqui. É para mostrar que todos os órgãos, em todos os níveis, poderão trabalhar e têm atribuições específicas dentro desse plano. Então, na normalidade, elaborar e manter atualizados os planos de operações dentro da sua área de atribuição, como plano de comunicação alternativo via rádio. Certo? Vocês têm que se preparar, né?
aquela estrutura, aquele treinamento que a gente já está prevendo para a gente atuar numa situação de desastre. Não como aconteceu no dia 12, né? A gente juntou um grupo e falou, vamos fazer assim, né? Deu certo, mas tem que se organizar, se preparar, fica mais fácil. Realizar treinamentos simulados, né? E identificar e listar locais onde possam ser instalados o quê? Bases de operações fixas e avançadas. Então a gente já tem que ter, né, locais já previstos. Não na hora a gente vê, pô, será que essa localidade aqui a gente tem condições de montar uma base? Aonde vai ser, né? Tem gente preparada lá? Então, de acordo com o nosso pessoal e o nosso material, nós vamos o quê? Né? E esse treinamento, eu entendo que ele tem que ser muito bem fechado junto com a Defesa Civil e também com o pessoal do Corpo de Bombeiros, né? É a nossa primeira atuação conjunta. E na normalidade, quantos desses operadores de rádio aí estarão ali em localidades isoladas? É isso? Né? E então eles têm que ter essa preparação. Tem uma série de atribuição. Eu coloquei aqui, eles participarem conosco desse plano de formação de voluntários. A Cruz Vermelha tem uma vocação para ajuda humanitária, também como para ajuda de médico emergencial. Então nós temos que usar todo esse potencial deles. Então existem aqui atribuições para isso, tanto na normalidade quanto na normalidade. Aqui a nossa secretária de Desenvolvimento Social também pode contar com eles, tem uma experiência muito boa nessa área e pode fazer um trabalho conjunto também na ativação dos abrigos. Na fase da emergência, auxiliar na organização das equipes para administrar e receber doações nos abrigos, né? Auxiliar na ativação dos abrigos e auxiliar no resgate, na ajuda humanitária e nas ações de primeiros socorros solicitados pelo Centro Integrado de Comando Operacional. Só o último aí para exemplificar. Os trilheiros e jipeiros foram essenciais no sucesso desse acidente do dia 12. Por quê? Eles conseguiam chegar, né, aonde as nossas viaturas não chegavam. Os helicópteros só puderam ser utilizados no terceiro dia. Então, Wilson, aí nosso reconhecimento, agradecimento a todo esse pessoal e chamar vocês para trabalhar com a gente, né? Mas agora trabalhar de uma forma o quê? Mais integrada, mais organizada. Então, tem algumas atribuições, a responsabilidade para vocês. Vocês têm que elaborar e manter os seus planos de operações, como todos os outros órgãos. E eu coloquei aqui para vocês, ó, um plano de rotas alternativas, né? São vocês que andam nessas áreas críticas, nas áreas do interior. Então, vocês têm que, junto com a Defesa Civil, né, mapear essas áreas e a gente, no momento da emergência, saber, né, pode utilizar aquela rota ali. Muitas dessas rotas são abertas, são fechadas, né, não tem conservação. Então, tudo isso aí cabe a vocês trabalharem em conjunto com a gente e ter esse esforço organizado. Ter o cadastro de vocês lá, né? E aqui, manter-se atualizado nas diversas rotas de acessibilidade do município que possam ser utilizadas em situações de desastre. Isso na normalidade, né? E na emergência, na normalidade. Auxiliar no transporte de materiais, equipamentos, pessoal de resgate, de apoio, né? Quantas vezes o pessoal, o Wilson mesmo teve aqui no quartel, eu estou precisando de uma determinada peça, eu boto na minha moto, vou lá, chego lá rápido, né? A corporação não tinha carro para mobilizar todo esse aparato. Esse é um exemplo prático que aconteceu. Então, essas pessoas são extremamente importantes e essenciais no sucesso do nosso plano de defesa civil. Só um esclarecimento para todos aqui. Todas as secretarias municipais, inclusive o prefeito, estão envolvidas com o plano de defesa civil. Esse material está na mão do Ministério Público. Vocês podem falar assim, pô, vocês estão distribuindo função para todo mundo, e vocês? Né? Nós também temos a nossa fatia, que é a maior fatia do bolo. Então, quem pensar que está fora desse plano, pode se afastar desse pensamento. Todos depois temos uma planilha ali de protocolo de responsabilidade. Todos têm responsabilidades definidas
e que devem ser conhecidas. Então, o trabalho, né, de casa está sendo feito também. Cadastramento de recursos humanos e materiais. Vamos ver como é que isso aí funciona. Então, são esses modelos que estão dentro aí também da planilha de vocês. Ali eu coloquei em cores, só para aproveitar 3 exemplos. Por exemplo, essa aqui seria só uma planilha da EMOP, tá? Sairia da Secretaria do Direito da Mulher e uma construtora total, é a construtora hipotética. Então, olha lá, o cadastro de recursos humanos da EMOP. Aí aqui nós colocamos, ó, quem é o responsável pelo acionamento, né? É o Fontinais, né? Qual a função dele lá? Um telefone, 2 telefones dele e um e-mail de contato com ele. O que a EMOP tem disponível para trabalhar aqui no nosso município? Dei um exemplo. Tem 2 engenheiros civis, né, que ficam lá na sede da EMOP, e a observação, aí fica a critério de cada órgão, de forma que facilite a mobilização e o conhecimento desse tipo de recurso. Aí ele colocou ali, ó, possibilidade de montar o quê? Uma base avançada no nosso município. A Secretaria de Direitos da Mulher, né, lá na fase da normalidade, cadastrou 20 cozinheiras, né? Está lá nesse endereço aqui. Tá? Ali que elas necessitam de uniformes. Um elemento que eu coloquei ali. Né? Poderia colocar ali. Ela já tem aquele material básico para levar, o kit dele, transportar esse operador aqui para Teresópolis. O que adianta o operador estar lá em Ramos e a gente não poder? Não, está aqui. Então o compromisso dele é o seguinte: eu tenho um operador e está no compromisso de o quê? Eu entregar esse operador na secretaria, no centro de comando operacional. Então, entenderam como a coisa funciona? Então, e essas coisas aqui diferenciadas, é para aproveitar 3 exemplos para a gente facilitar. Então, cada órgão, né, colocará esses recursos humanos, né, nessa planilhazinha, tá? E vai indicar o responsável, como a gente vai chegar nesse responsável, um e-mail, o produto humano que eles têm, a quantidade, onde eles estão localizados e alguma observação que seja pertinente. Por que é importante a localização? Né? Vai depender do estado da nossa emergência. A gente quer um recurso rápido, né, de engenheiro civil, a gente vai em outro ponto do banco de dados. Tá certo? Se esse recurso tem algum impedimento, a gente deixa para utilizar ele um pouco mais à frente. Por aí vai. Então, esse é o modelo de recursos humanos disponíveis. Vai. Nós podemos ter um modelo também de recursos materiais, onde nós incluímos máquinas, viaturas, equipamentos. Então tem 3 exemplos ali. Por exemplo, a SEDEC, que é a Defesa Civil Estadual. Quem é o responsável pelo acionamento? É lá o Coronel Marcos Almeida. Quais são os telefones dele? Qual o e-mail dele? Não é isso? A ele nós vamos recorrer nas situações de desastres. Então, vamos pensar só aqui na SEDEC, que é o verde. O que a Defesa Civil Estadual tem? Ele tem um abrigo temporário em lona, medindo 10 por 10, mas não tem os demais utensílios, né? Como fogão, como panela. Quantos abrigos desse ele tem? Ele tem 5. Estão aonde? Nesse endereço, né? Aí botei aqui, operador, montador, sim ou não. A gente pode ter o recurso, mas ali vai ser mostrado se tem alguém para montar ou para operá-lo. Isso é importante. O que adianta chegar um abril aqui para 10 pessoas, né? E é necessário entrar na internet, lá no site da NASA, para montar ele. Vai ficar aquele recurso o quê? Desperdiçado. Tá? Vamos pegar o exemplo dos radioamadores. Vamos olhar só o azul agora. Então ali, esqueci o nome do senhor. Bira. Aí vai estar com o telefone do Bira. Bira, que é o representante dos radioamadores. Os telefones do Bira, o e-mail dele. A Bira vai informar lá. Ó, eu tenho lá rádios portáteis, um carregador bivolt. Quantos nós temos? Nós temos 20, né? Qual a localização dele? Aquele endereço hipotético ali. Operador e montador? Não. Né? Ele quer dizer que vai ficar à disposição da administração da emergência. Vamos pensar no corpo de bombeiros, tá? Em vermelho agora. A Coronel Flávio vai colocar aqui o
o tenente Ian como responsável pelo acionamento, vai ter os telefones do Ian ali. Né? Aqui é o Corpo de Bombeiros tem, aí tem uma série de equipamentos, né? Eu peguei aqui bote inflável com motor de polpa para 6 pessoas. Quantos nós temos? De repente eu tenho que fazer um atendimento a várias populações isoladas. Né? Vamos procurar onde nós temos os botes. Né? Temos um no Corpo de Bombeiros, temos um no Exército, outro na Marinha, outro na Aeronáutica, outro dentro de uma entidade particular. Onde eles estão? Né? Tem operador para utilizar aquele bote? No Corpo de Bombeiros tem. De repente, em outra instituição não tem. Ele vai só colocar à disposição nossa Defesa Civil. Um dos grandes problemas quando ocorrem os desastres são os excessos de voluntários. Quantas e quantas vezes o pessoal aqui da imprensa pode falar melhor? Pessoas que iam para os meios de comunicação reclamar: poxa, eu fui lá no abrigo e não me aceitaram como voluntário. Por quê? Não sei se naquela hora, de repente, tem mais voluntário do que desabrigado. Né? O excesso de voluntário, a partir de determinado ponto da ocorrência, vai ficar muito o quê? Fica muito caro, porque tem que se alimentar esse pessoal, tem que dar instalações. Só para vocês terem uma ideia, esse auditório aqui, ele serviu de dormitório para 200 pessoas, de voluntário, vinha chegando, vinha entrando, não, eu fico por aqui, eu durmo em qualquer lugar. Aí depois o pessoal, não, tem uma comidinha aí não, né? Né, Flávio? Aí vai. Então, essa estrutura de voluntário ela fica cara. O que é que nós estamos querendo fazer aqui na nossa cidade? É justamente cadastrar os nossos voluntários e capacitá-los. Para quê? Quando a gente necessitar do voluntário, ou eles se apresentam, ou eles são acionados. Né? Quem chegar e ficar fora dali, tem que ficar num banco de espera. Porque a gente tem que trabalhar com o pessoal capacitado, sensibilizado e motivado. Tá? Então, dei um exemplo aqui. Então, aí tem um dentista, né? Vê o nome dele lá, o telefone, e tem lá, ó, observação. É um dentista que só pode trabalhar, que comenta? Ele só pode trabalhar à noite. Né? Já o psicólogo, ele é um cara que só pode trabalhar o quê? De manhã. Então a gente pode colocar ele no nosso abrigo, lá no Pedrão. O pedreiro, ali, aquele ali já vem com eu posso trabalhar de pedreiro, mas eu já levo minhas ferramentas. Ferramenta pode deixar que eu vou para aquele lugar ali e vou trabalhar com minhas ferramentas. O animador, aí tá lá, disponibilidade para formar um grupo de 4 pessoas. Cantor, para formar uma banda de 5 músicos. Cadê o da cultura? Isso. Esse pessoal é necessário? É necessário? Aconteceu a tragédia, a cultura fez um diagnóstico dos abrigos e logo em seguida fez eventos para socializar. Estou provocando porque é uma situação importante. Poderia falar assim, para que cantor e animador tem que estar cadastrado? Né? Esse pessoal aí foi que levou amparo e diversão às pessoas. Né? E como eu agradeci aos jipeiros, radioamadores, esse pessoal também é extremamente importante nesse processo. Então eles têm que estar catalogados e cadastrados para que o teu grupo lá, entendeu, Fred, possa chamá-los, né? Esse motorista, deu o nome, tudo, tem ali a habilitação dele, classe D, então eu posso utilizar aquele motorista nas viaturas cabíveis para o quê? Para a classe D. Então esse aqui é um trabalho nosso, da Defesa Civil e do Meio Ambiente, que pode ser disponibilizado para as outras secretarias, né, para que possam utilizar também. Se os senhores também tiverem um banco de dados que possa ser inserido nesse contexto aqui, é extremamente importante. Eu acho que esse formato aqui, eu acredito nele, porque ele é bem rico. Porque normalmente nós colocamos ali o nome da pessoa, o que ele faz, né, e não tem essa riqueza de detalhes. Tá, então, outro elemento do plano são os mecanismos de classificação das emergências. Nós temos a emergência de nível 1, que são eventos pontuais, que duram no máximo 4 horas, que despertam pouco interesse dos meios de comunicação. São coisas que se resolvem, basicamente. São as emergências do Corpo de Bombeiros, as atuações emergenciais de defesa civil. Eles não demandam uma estrutura de comando mais complexa, que é o CICOP, vamos falar mais a seguir. A de nível 2, ela já abrange, né, uma área mais significativa, no maior número de pessoas também. Aí a gente já ativa esse centro de coordenação e controle
ficará a cargo do secretário de Defesa Civil e Meio Ambiente. Não é uma emergência tão significante. A de nível 3, né, são eventos de muito pouca frequência, mas tem impacto muito importante. Ele pega uma grande área do município e pode evoluir para outras situações. Todas as secretarias, a organização do município, ela é ativada, e também órgãos do Estado e da União podem trabalhar nessa situação. Nesse caso, esse centro, ele é ativado e a coordenação é de quem? É do prefeito e seu secretariado, né? Podendo ter a participação de órgãos do governo estadual, federal e particulares também. E por último, a emergência nível 4, foi a emergência do dia 12. São eventos extremos, que tem um impacto generalizado sobre todo o município. Foi isso que aconteceu no dia 12. Todo o município praticamente foi afetado. Inclusive os municípios fazem limites, afetando a sua funcionalidade e um número grande de pessoas feridas e de vítimas fatais. Essas ocorrências, nas primeiras 24 horas, podem ocorrer problemas de governabilidade em algumas áreas de planejamento. A situação é tão crítica e tão momentânea, né, que gera toda essa problemática. Nesse caso também é implantada a coordenação de controle operacional, gerenciada diretamente pelo prefeito e os seus secretários. O SEMBEM é baseada no ICS, que é um sistema de coordenação e comando que nasceu do combate a incêndio florestal nos Estados Unidos. Então, todo esse conhecimento foi adaptado para qualquer outro tipo de emergência. Muitas empresas particulares também utilizam esse tipo de estrutura, que ele é baseado no desenvolvimento de uma estrutura organizacional, no gerenciamento dos recursos disponíveis, na garantia da segurança, na coordenação de atividades com outros órgãos, na divulgação de informações para a imprensa e no registro das informações sobre a segurança. Então, essa é uma estrutura bem simplificada, né, que ela pode ser ampliada com a inserção de órgãos estaduais e federais junto aqui nesse nível de assessoria ao prefeito, né, diretamente ligada ao secretário de Meio Ambiente e ao comandante do Corpo de Bombeiros. Tem uma área de segurança, pode clicar aí, né? Que a responsabilidade, clica aí, Rangel, é do secretário de segurança. Tem uma área de informação e relacionamento com a imprensa, que é de atribuição. Bora, Rangel. Assessoria de informação. Tem uma pessoa para fazer a ligação, o contato com outras entidades, que é o nosso, clica, Rangel, nosso ouvidor. Setor de inteligência. Também tem uma indicação do secretário de segurança. Nas operações, é o subsecretário de Meio Ambiente, que é o oficial do Corpo de Bombeiros. No planejamento, então, o nosso Luiz Fernando, secretário de planejamento. Na logística, secretário de fiscalização de obras. E nas finanças, o nosso controlador interno. Então, para não me alongar muito, cada um desses atores tem suas responsabilidades específicas dentro do comando da operação. O secretário de segurança que cedeu esse espaço muito bom, né? Essa é a visão externa da edificação, e ali são alguns aspectos internos, onde a nossa ideia é nesse espaço aqui, né, colocarmos esse mapa que a gente pretende conseguir imprimir ali, para que a gente possa visualizar, e nessas reuniões de coordenação e controle da operação, vivenciar todos esses aspectos nesse ambiente aí. A gente agradece aí o da Luz pela sessão desse espaço. Ele é muito bom. Eu não sabia aonde a gente colocaria, né, essa estrutura. A estrutura da Defesa Civil não tem esse potencial todo. Um dia, conversando com ele lá, ele foi me mostrar uma coisa, acabou dando outra, né? Foi mostrar as câmeras que ele pretende colocar na cidade, e a gente viu esse espaço aí, pediu a ele, e ele nos cedeu. Não sei se vocês lembram, lá atrás, eu disse que esse plano de defesa civil
nós podemos integrá-los a outros planos, não sei se ainda está na memória de vocês, a esse centro integrado de comando operacional. Diversas áreas da cidade, principalmente na área urbana, poderão ser monitoradas por esse sistema de câmeras aí. A gente torce aí para que isso aconteça, né? Isso aí será um ganho muito grande para a cidade. Dentro ainda da proposta do plano, é necessário um mapeamento dos riscos do sistema de monitoramento de ameaças. O DRM ele tem trabalhado conosco e fez esse material, né, que nos orienta muito. Essas áreas em marrom são áreas de risco, de corrida de massa, de exclusão. Ali é impossível se morar, né? Na área vermelha, essas áreas aqui, marrom essa aqui, as áreas vermelhas são áreas de risco iminente de deslizamento. Ali, essa população tem que ser retirada, né? Com risco, olha só, de chuvas de 40 milímetros por hora, que não é uma chuva tão intensa, causar riscos de deslizamento. Tamanho é o quê? A gente volta lá naquela frase, naquela palavra chamada vulnerabilidade. Esse sistema, né, está muito vulnerável. E as áreas amarelas foram áreas onde já ocorreram deslizamentos. Então, baseado nesse mapa, é que a Defesa Civil faz seus planejamentos e intervenções. Outro instrumento importante é um mapeamento feito pelo INEA. Tá? Esse é o primeiro feito ali no Campo Grande e na Posse, onde também, né, são verificadas áreas vermelhas, que são áreas de exclusão, onde existem essas casas, elas têm que ser retiradas. Tá? Então, baseado nesses mapeamentos, a Defesa Civil também faz os seus estudos, os seus trabalhos, porque são áreas sujeitas a enchentes repentinas, são áreas próximas a rio, essas áreas vermelhas. Vai. Outro elemento importante são os sistemas de monitoramento e alarme. O companheiro do INEA ali falou de estações telemétricas que estão sendo colocadas nos rios da nossa cidade. São 5, é isso mesmo? 5 estações, né? Elas medem, né, os níveis críticos, os níveis históricos dos rios e repassam essas informações aos órgãos para que elas possam desencadear suas ações. Outra informação importante é o sistema de alerta e alarme, que está sendo implantado aqui também na nossa cidade. A previsão é de instalação de 20 sirenes, é feita pelo Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil Estadual. Nós já treinamos 10 comunidades, 637 pessoas dessas comunidades já foram treinadas, além de 87 agentes de saúde que está mostrando ali. Além disso, dentro desse sistema de alerta e alarme aqui, nós estamos implantando as nossas UDECs, temos ali alguns representantes da UDEC do Rosário, onde 40 adultos e 40 crianças do Rosário e Perpétuo também estão sendo treinadas para participar desse sistema de alerta e alarme. E também temos um sistema da CRT que monitora, né, todos os índices pluviométricos na via, também está integrado à Defesa Civil. Nessa semana nós já tivemos um treinamento com a equipe deles e também as informações do IMET na previsão do tempo do município. Passa a bola, volta. Mas olha só, são coisas, né, que a gente tem que avaliar muito bem. Hoje, pela ineficiência do sistema de comunicação no município, como se a gente receber uma informação lá do INEA, né, que tem um rio no nível crítico, como passar essa informação para a comunidade? Se nem todas as operadoras de telefonia abrangem determinadas áreas do município. Uma área só pega Claro, uma área só pega TIM, uma área só pega Oi. Então, entendam a nossa problemática. Mesmo tendo toda essa tecnologia ao nosso dispor, né, a gente não consegue ter 100% de oportunidade e possibilidade de informar as populações em caso de situações críticas. Vai.
Está terminando já. E por último ali é o compromisso da atualização de dados e elaboração dos planos de operações. Então, esse plano de defesa civil, ele vai gerar um documento, certo? Mas toda atualização de dados, ela é importante. Não adianta, nós temos um banco de dados de recursos humanos e de materiais, a gente não tem como atualizar na hora de poder empregá-lo, porque aquela informação está defasada. Outros planos, como vamos falar aqui a seguir, no plano importante, que é o plano de operações com aeronaves, né? Depois de pronto, ele pode fazer parte o quê? De um apenso aqui do plano de operações, onde nosso secretário de administração, de planejamento, com todos esses dados, ele poderá, né, orientar as ações de operações em caso de desastre. Eu falei, um dos planos de operações, né, vários eu falei aqui, é o plano de emprego de aeronaves em situações de desastre no município de Teresópolis. Tivemos aeronaves da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Força Nacional, do Exército, Marinha, Aeronáutica, particulares, né? Como é que a coisa funcionou aí? Bota aí. Olha só, nós tivemos 3 bases aqui, 3 bases, não é isso, André? A coisa foi complicada aqui, porque esse espaço aéreo ele tem que ser o quê? Ele tem que ser gerenciado, né? Para quê? Não tenhamos duplicidade de voo, né? Não tenhamos aquele tipo, já mandei, então não precisa. Então, como a coisa funcionou? Aqui no Corpo de Bombeiros tinha uma base, o Campo do Várzea tinha outra base onde ficava a Força Nacional, e praticamente aqui no Comari ficou as Forças Armadas, o Exército e a Aeronáutica. Quando a Aeronáutica, né, pelo consenso lá das autoridades, decidiram que a coisa, né, deveria passar por esse sistema de administração, funcionou realmente melhor. Tá? E até quebrou aquele momento inicial ruim. A gente teve esse momento inicial ruim entre os órgãos. Todo mundo queria trabalhar, né? A gente volta aquele slide lá do bombeiro. Todo mundo queria trabalhar, né? Um trabalhando ali, outro ali, outro ali. Quando a gente realmente organiza. E já para o penúltimo slide, é necessário a realização de simulados, né? Não adianta a gente falar aqui e na hora, né, acontecerem coisas que não estavam previstas antes. Então o simulado ensina muito, ele motiva a população gosta de participar desse tipo de coisa, né? É ali que a gente vai ver os nossos erros. Então eu coloquei esse slide aqui no meio porque é uma hora da gente fazer as nossas contas, né? Da gente ver a nossa visão, né? Ver também ser visto. Será que o caminho que nós estamos utilizando, o caminho está certo? Né? E tem a borrachinha ali que é a oportunidade de a gente também o quê? Apagar os nossos erros. Então, depois desse documento pronto, esse compromisso firmado, eu entendo que a gente deve ter uma nova reunião, a gente planejar um simulado, mas um simulado realmente que abranja todo o nosso município. Uma simulação de uma ocorrência real, onde nós poderíamos gerar comunidades isoladas, dificuldades de comunicação, né, dificuldades de acesso, e mostrar à população que realmente existe uma preocupação do poder público com essa situação. Tá? Então essa é uma das fases do Plano de Defesa Civil. E por fim, eu deixei esse slide aí, que toda vez que eu olho para ele assim, ele me marca muito. Parece uma situação de guerra, né? De guerra. Aí já era o 4º ou 5º dia, né? Já tinham viaturas do Rio, tínhamos ali o Exército, já estava trabalhando com a gente, o Linha, a Força Nacional estava com a gente, esses rabecões não são aqui da unidade, essa viatura também não, essas viaturas, aliás, não são aqui do quartel de Teresópolis. Então, houve uma grande mobilização, mas uma mobilização de resposta que não teve aquele planejamento que a gente espera com essa ação. Então, a nossa fala é o seguinte, a nossa conclusão.
nós vivemos um dos maiores desastres do mundo, né? O maior do nosso país. Nós temos que nos planejar para essa nova realidade. Pensar que esse tipo de coisa não acontece no nosso país, numa cidade serrana tão bonita como é Teresópolis. Essa é uma nova realidade que a gente tem que se planejar. Se planejar, dividir tarefas, cadastrar recursos, né, que interferem diretamente na nossa segurança e no bem-estar, ela tem um custo o quê? Muito baixo. Né? É muito baixo a gente parar para sentar e conversar. Então, comunidades mais preparadas, ela tende a sofrer menos, né, em situações de perdas e danos. Hoje o cenário de Teresópolis está muito vulnerável. Volta essa recorrência da palavra vulnerável. E o quadro, por ocasião do desastre, ele pouco mudou. Né? A gente está quase naquele mesmo quadro. Né? Só não temos aquelas vítimas presentes. A adoção desse plano de defesa civil, ele é um instrumento de prevenção e preparação. Lembra? Lá o primeiro slide, prevenção e preparação tem que ser feita onde? Na normalidade, não é na emergência. Cujo propósito é minimizar os efeitos de desastres com a proximidade das chuvas históricas e recorrentes que se aproximam. Lembra daquele gráfico, né? Já entramos em outubro, já entramos naquele vermelhinho ali. Então, gente, essa era a minha mensagem. Né? Eu sei que isso aí não é um trabalho fácil de fazer. Pensa em a gente sentar, né? E numa responsabilidade para cada órgão desse aí. 25, né? Dia 25, né? Seria bom, posso falar um pouquinho? Então, dia 25, né, nós temos um compromisso aqui, né, um compromisso daquelas pessoas que realmente querem participar desse plano de defesa civil, fazer aquele trabalho inverso, né, onde os senhores falariam e o órgão da estrutura de defesa civil iria ouvir os senhores. Como eu disse, algumas coisas que nós colocamos não está de acordo com a realidade, com a vocação do órgão de cada um. Olha, eu posso dar mais. O que foi colocado aqui, eu posso dar mais. Né? Eu posso melhorar essa situação aqui e ali. Então, esse documento é um documento feito pela Defesa Civil. Gente, Defesa Civil não é o órgão de Defesa Civil. Eu coloquei a minha secretaria ali dentro desse plano aqui. Então, Defesa Civil somos todos nós. Não é o órgão de Defesa Civil. Defesa Civil faz parte da estrutura da sociedade. Entenderam? Então, nós aqui temos esse compromisso com a nossa sociedade, onde todos nós aqui podemos ser vítimas. Está ali o Joel? David? Jorge, desculpa. O Jorge ali, né? Ele foi vítima do desastre, a casa dele foi atingida. Todos nós aqui, né, poderíamos estar nesse métier ali. Como foi dito ali, ricos e pobres foram atingidos. Mansões, propriedades caríssimas foram atingidas. Então, esse documento é um instrumento de autoproteção da nossa sociedade. É difícil a gente fazê-lo? É. Mas a gente já deu um grande passo aqui hoje. Só na motivação, no comparecimento de vocês aqui, já é o primeiro passo. Se organizar, se conhecer, já é uma atitude de quê? De preparação, de prevenção. Aqueles elos, como eu disse anteriormente, né? De nos conhecermos, já estão quebrados. Hoje eu digo ali, Figueiras, já sabe que do outro lado quem é que está falando. Se tem alguma dúvida em relação às suas atribuições, responsabilidades, e em algum documento que lhes foi entregue, então depois, pontualmente, a gente vai falando aqui, porque cada um, né, vai ter uma realidade, né, a gente vai ganhar tempo com isso. Então, a doutora Marisa pediu a palavra aí, por favor. Só para complementar, na realidade, como surgiu, né, esse plano? Isso já era uma ideia do Coronel Flávio, quando estava, logo nos primeiros 2 meses depois da crise, a gente já conversava sobre isso, o Coronel Roberto também, nós já conversávamos sobre isso. E uma das coisas que o Ministério Público fez foi exatamente instaurar um inquérito civil para cobrar do município, né, a apresentação de um plano de prevenção e gerenciamento de risco para Teresópolis. Exatamente porque nós vivemos numa área de instabilidade climática. Não, é uma realidade. Ninguém deixa de visitar o Japão, porque o Japão tem terremoto todo dia. Mas as pessoas têm que se preparar, têm que saber o que fazer no momento de uma catástrofe extrema, como nós tivemos agora esse ano. Então, esse plano que hoje está sendo apresentado pelo Coronel, né, que tem também o apoio do Coronel Flávio,
Na realidade, ele é um compromisso, uma necessidade para que nós possamos seguir daqui por diante. É uma resposta que a sociedade nos cobra, né, e aqui eu falo como poder público também, nos cobra e nós temos que dar essa resposta. Né? Então, muitos dos senhores telefonaram lá para mim, poxa, mas reunião, convocação do Ministério Público, eu falei assim, não, eu fiz, o coronel pediu se eu poderia botar a estrutura do Ministério Público à disposição para convidar os senhores, eu falei, claro que sim, a gente faz o convite, faz por ofício, não há problema nenhum. Hoje a ideia qual é? Expor esse plano aos senhores, cada um dos senhores está levando um documento com as responsabilidades, né, de cada um. É óbvio que para as secretarias municipais de Teresópolis, né, para o Corpo de Bombeiro e para, especialmente, a Defesa Civil, é uma obrigação responder a esse plano, porque obrigatoriamente os senhores vão ter que participar. Qualquer evento que haja aqui em Teresópolis, é o Poder Público Municipal a dar a primeira resposta. Então, dos senhores será cobrado essa resposta, se não pelo coronel, com certeza por mim, né, pelo Ministério Público. Com relação às demais entidades que foram convidadas, né, é opcional a participação. Obviamente que num evento de emergência 3, eventualmente na 4 com certeza, tanto o Exército, Marinha, Aeronáutica, né, os órgãos estaduais, obviamente que serão convocados, será pedido, será solicitado o apoio. Né? Então também não é uma obrigatoriedade, mas eu acho que seria interessante até participarem dizendo, olha, nós vamos participar, mas vou participar sim, porque previamente você já tem estabelecido dentro do comando o que será feito. As demais entidades da sociedade civil e empresas particulares aqui presentes, né, algumas não tem como fugir também dessa obrigação, como é o caso da CRT, que sofreu e sofre aí prejuízos até hoje, porque várias barreiras caíram exatamente no leito da rodovia, o rio que foi assoreado, que está mais raso, margeia boa parte da BR, né? E obviamente qualquer enxurrada vai causar danos e transtornos ao usuário da rodovia. Então é uma obrigação da CRT, a CRT já tem hoje estações climatológicas instaladas, já faz monitoramento, pelo menos na serra, com relação à descida de barreiras e pedras. Quer dizer, obviamente a CRT não tem muito como fugir também, porque sofre diariamente com isso. O INEA, o DRM também não tem como, a SEAB também não tem como, acaba sofrendo com isso. As demais empresas, e fico triste em ver que somente a Vivo e a TIM compareceram, né? As demais operadoras de telefone. Oi, graças a Deus o senhor está aqui. Nós tivemos um grande problema no sistema de telefonia, que é um problema simples de ser resolvido. Simplesmente nós tivemos 560 escorregamentos de encostas que atingiram as torres de energia elétrica. E o que aconteceu? As estações repetidoras das operadoras de telefonia não tinham geradores. E elas não funcionavam sem energia elétrica. Então o município ficou basicamente sem comunicação alguma. Nós tivemos aqui, quem conhece um pouquinho o mapa de Teresópolis, vai ver que o centro urbano de Teresópolis é a base sul da cidade, que atinge não mais do que 20% do nosso território. E graças a Deus não foi atingido. Se Teresópolis teve uma sorte com essa catástrofe de janeiro, foi não ter o seu centro urbano atingido. Nós tivemos parte do centro urbano na área lá da Barra, do Golfo, da Cascata, do Salar, mas já ao norte, e mais de 80% do território na zona rural atingido. E o que aconteceu? Nós não tínhamos comunicação, não tínhamos estradas, as estradas eram vicinais, as pontes muitas de madeira, então nós tivemos comunidades que ficaram 2 até 3 meses, tem algumas comunidades que até hoje estão usando acessos, um pequeno gerador em cada unidade, para que pelo menos durante o horário comercial esse gerador possa ser acionado e esse sistema de telefonia possa ser usado pelas entidades de socorro, pelos entes que estão fazendo socorro. É uma coisinha simples que nós estamos pedindo, que vai nos resolver em muito o problema. Com relação à Ampla, hoje a gente sempre pede que nós tenhamos, pelo menos onde tem os NUDECs, na zona rural, também nós precisamos de quê? De um sistema alternativo de energia elétrica. Não adianta simplesmente a gente colocar de repente lá o radioamador para funcionar e ele não ter luz.
né? Vai ter que ter um pequeno gerador ou um sistema, umas placas solares, enfim, alguma coisa alternativa que nós possamos disponibilizar na falta da luz elétrica, que foi o que aconteceu. Nossas torres são todas externas, a nossa fiação é toda externa pendurada. E, obviamente, que nossas montanhas descem, caem, isso acontece todo ano, todo verão. É uma preocupação muito grande os próximos meses, com toda certeza. Eu acho que todos nós que trabalhamos e que sofremos, eu acho que não teve um teresopolitano que não tenha sentido na carne essa catástrofe, ainda que direta ou indiretamente. Todos nós tivemos parentes, amigos, conhecidos, empregados que foram atingidos de uma forma ou de outra. Todos nós estamos com medo. Esse medo é real. Nós não temos muito o que fazer, a não ser colocar este plano em prática. Agora, esse plano, associado às estações climatológicas que vão ser operadas pelo INEA, que nos darão, quiçá, um aviso com precedência de 10 a 12 horas, para que nós possamos nos organizar, e este plano sendo operacionalizado, nós pelo menos vamos estar dando à nossa população uma condição real de sobrevivência, coisa que os nossos mortos e desaparecidos de janeiro não tiveram. Então, pelo menos, nós vamos ter como acioná-los e ter realmente aonde recepcioná-los. Agora, é um problema complicado, e eu alerto os senhores a isso, a aplicação do sistema de alarme. Por quê? Nós temos que ter isso, é um trabalho lá para a Graça, pessoal da Desenvolvimento Social, vocês têm que estar muito atentos, eu bato sempre na mesma tecla. Temos que ter um bom sistema de acolhimento dessas pessoas nos abrigos. Uma vez implantado o alarme, está divulgado, o coronel avisa lá, olha, alarme nível 4, nós estamos com uma previsão de chuvas fortes para as próximas 10 horas. Vamos acionar os alarmes. Esse abrigo ele tem que estar com voluntários e com a equipe do desenvolvimento social, com acolhimento, com banheiro razoavelmente limpo, onde se possa dar um banho numa criança, no idoso, comida, fazer uma mamadeira, um colchonete onde a pessoa possa, se a pessoa foi mal acolhida no abrigo, ela já não vai sair. Ela não vai dar ouvidos a esse alarme. Ela vai dizer, não vou sair daqui da minha casa, do meu conforto, para ir para lá, para ficar mal acomodado com a minha família, de madrugada, passar por um sufoco danado, minha casa nem caiu, está lá inteira, porque infelizmente nós brasileiros temos a habitualidade de negarmos os nossos riscos. Nós temos a negativa sempre do perigo, nós não temos o hábito, não somos um país que tenha por hábito a prevenção. A gente sempre age depois do que acontece. A gente nunca acredita que aquilo vai acontecer com a gente, até que um dia acontece. Só que nós não acreditamos. Então, esse sistema de acolhimento, e aí as brincadeiras, né, ter uma equipe mesmo para deixar as crianças ficam com medo ao ouvir um alarme, muitas estão traumatizadas até hoje. Então, se você vai acionar, essa criança vai sair, é bom que tenha o grupo de animadores, sim, é importante. Pessoal da Secretaria de Saúde, nós tivemos vários voluntários, principalmente psicólogos, que não foram aproveitados só nos abrigos para os desabrigados. Só que nós tivemos 80% desses 10 mil pessoas que foram atingidas não estavam nos abrigos, estavam alojados na casa de parentes ou amigos. E essas pessoas não tiveram acesso a um tratamento psicológico. Nós tivemos, nas 3 meses sequenciais, várias tentativas de suicídio. Por quê? Porque essas pessoas não tiveram um apoio psicológico. Então, o plano que a Secretaria de Saúde vai elaborar, por favor, tenham também a identificação dos desalojados e um atendimento ao menos psicológico, um atendimento médico psicológico a essas pessoas aonde elas estiverem alojadas. Isso é muito importante. Hoje nós enfrentamos um problema real. Apenas 40% ou 50% das pessoas que foram atingidas estão hoje recebendo o aluguel social. E eles não têm o que alugar. Não tem imóvel para alugar, porque simplesmente desapareceu. Muitas dessas pessoas estão pegando o dinheiro do aluguel social para reformar as casas que estão com indicação de demolição. E as chuvas estão voltando. Isso é um problema sério e é um problema real. E as pessoas não querem, os que já estão gastando dinheiro para reformar as casas, achando que suas casas estão em uma área tranquila, elas não vão querer sair.
Isso vai me demandar. Hoje nós temos uma demanda de demolição para cerca de 3.000 moradias. Foram demolidas 20 somente pela EMOP. Somente 20 casas. Então hoje essas casas elas estão vulneráveis. Algumas não estão nem rachadas, mas o subsolo está todo rachado. Então a hora que descer a casa pode até descer, mas ela vai descer inteira. E as pessoas vão morrer do mesmo jeito. Então hoje essa é uma necessidade real. Não dá para retirar essas pessoas das casas dela antes das chuvas. Não dá. A chuva já começou hoje. Não dá para tirar essas pessoas. A única coisa que nos resta é aplicar este plano. E por isso eu vou pedir aos senhores exatamente, estou aqui convidando, nós convidamos aqui todos a participar, todas as instituições para serem parceiras desse plano, mas especialmente o pessoal da Secretaria Municipal, o Corpo de Bombeiros, a CRT e a Patrulha, por favor, mandem até o dia 25 os seus planos já especificados, com bastante equilíbrio, gente, e com bastante responsabilidade. Não dá para a gente brincar mais com a vida das nossas pessoas. Não dá para brincar com a vida das nossas crianças. A maior parte das crianças, das pessoas que morreram ou estão desaparecidas são crianças. São crianças e idosos, que não tiveram a menor chance de sobrevivência. Cabe a nós fazer pelo menos o mínimo para dar uma chance a essas pessoas. Bom, só para operacionalizar a nossa ação do dia 25, os senhores trarão essa planilha de responsabilidade, né, de acordo com o que vocês vão adaptar para o órgão. E, se possível, seria extremamente necessário pela proximidade, né, da aplicação desse plano frente às chuvas que já, né, naquele formato que eu passei para os senhores. Ele é facilmente reproduzido, né, na planilha. Por quê? Para a gente criar, né, uma metodologia que seja utilizada por todas as entidades. Então, vamos seguir aquela metodologia ali para que todos aqueles cadastros, né, possam ser apensados ao plano de defesa civil e estarem disponíveis para o setor de planejamento em caso de desastre. Tá? Então, agradeço a todos, coloco aqui também aberto a fala quem quiser. Eu gostaria de fazer só um apelo, até pelo fato do conhecimento, tem 3 operadoras de celular aqui, no interior do município, ele tem diversas regiões de sombra, se não for um percentual em torno de 60%, 70%. Tá? E é importante, né, nesse período agora, nesse plano de emergência, a gente tentar dar chance dessas áreas terem uma comunicação. Tá? Porque nós tivemos já naquela área de Cruzeiro, Santa Rita, é uma área também não que a telefonia celular não cobre. E, na verdade, foi como o coronel disse, duramos 3 dias para adentrar aquelas áreas e de pessoas sem cobertura melhor no município. Porque praticamente só a nossa área urbana tem um bom alcance das operadoras. O local dessa reunião do dia 25, eu vou ver com o Flávio aqui se a gente faz aqui ou se faz na prefeitura, definir ainda, tá? Então os senhores serão avisados, a data é essa mesmo, dia 25, às 10 horas da manhã. Então, trazendo essa planilha de responsabilidade preenchida e também aquele catálogo de recursos humanos e materiais preenchido. Tá bom? Tem mais aí que quer falar? Não será, aí, já está fechado, já será no auditório da prefeitura. Tá? Você tem um esporte. Tiago, né? Desculpa, Tiago. Quem vai falar aqui? Só um minutinho. A imprensa também está inserida nesse contexto. Estão andando aí, mas cada um tem um protocolo também de responsabilidade. Tá bom? Obrigado, bom dia.